Católica. Diga ao mundo, soberano. Alimenta a sua fé com oração. E Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fica sabendo dos principais fatos que acontecem na igreja e em todo o mundo. O noivado foi o tema da catequese do Papa Francisco. Sintonize. A Canção Nova em São Paulo espera por você para a última vigília de oração de 2015, com o tema Agindo Deus na Vida Nova. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Tua graça, fomos todos salvos pela cruz. Dia 12 de dezembro, às 10 da noite, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso, 199, próxima à estação Penha do metrô. Presença de Padre Wagner Ferreira, Frei Gilson, Orlando Júnior. O meu cego és tu. Transmissão ao vivo pela Rádio América e TV Canção Nova. Informações 11 3382 9800. A mosca que pousa no mel não pode voar. A alma que fica presa ao sabor do prazer sente-se impedida em sua liberdade e contemplação. São João da Cruz. O Natal está chegando e a América quer presentear você. Tá a fim de ganhar R$150 em produtos Canção Nova? É isso mesmo! E você ainda pode escolher direto em nossa loja aqui em São Paulo. É só responder. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Ligue 2039-1410. Responda e concorra. O sorteio será dia 22 de dezembro no programa Conexão Canção Nova. Seja feliz, é Natal. Natal feliz. Um dia especial. É Natal com Cristo. Todas as quintas-feiras, à 13h, Deus Proverá. Você fica por dentro do andamento do projeto Dai-me Almas e das campanhas da Canção Nova. Deus Proverá. Um programa para quem faz parte desta obra de Deus. Confira aqui na Rádio América. América. 11h59. Rádio América. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Deus não impõe condições, você tem que ser assim para eu te amar. Deus não é assim, Deus te ama de graça. Aproxima-se o jubileu extraordinário da misericórdia. Experimentemos o infinito amor de Deus. A Canção Nova se prepara com você para viver o jubileu extraordinário da misericórdia. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, o seu programa Mais Saúde, que hoje recebe o professor Juarez Calegaro. Professor Juarez, um prazer enorme o senhor estar conosco, o senhor que é médico e pioneiro na psiquiatria nutricional. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e o que nós vamos trazer hoje de novidade para os nossos ouvintes do Mais Saúde? Nós vamos falar sobre essa doença que está aumentando no mundo, triplicou, de acordo com a Universidade Southampton, da Inglaterra, triplicou nos últimos 20 anos, que é a depressão. E também, junto com ela, outra doença mental que está fortemente correlacionada, que é o Alzheimer, né? E, ao mesmo tempo, uma outra que eu não vou falar hoje, que é o Parkinson, tá? Mas hoje se sabe que quando a gente trata a depressão maior, já existe abundante bibliografia que mostra que tratando a depressão maior, essa praga mundial, não é? Ela faz com que a pessoa tenha mais longevidade saudável e inclusive mais criatividade, né?
os mesmos nutrientes que tratam a depressão, não é? Previnem, não é? A morte precoce. Veja que importante essa novidade. Nossa. Então, existe trabalho de estrangeiros e brasileiros, não é? Que estão mostrando o papel do estresse oxidativo e nitrosativo, não é? Que eles fazem isso. A gente tratando esses dois tipos de estresse, não é? A gente retarda o envelhecimento e cura a depressão maior com nutrientes. Veja que coisa importante. Incrível. Né? Então, nós temos trabalhos de professores do Brasil, de Londrina, de São Paulo, junto com esses estrangeiros, que saiu artigo, saiu uma revisão, saiu bem recentemente, né? Numa revista chamada Progresso em Neuropsicofarmacologia e Psiquiatria Biológica, julho de 2015. Vejam agora, né? Bom, e ali fala uma lista de marcadores que a gente pode medir, né, em laboratório. Por exemplo, a peroxidação lipídica, não é? Isso a gente mede com 3 tipos de biomarcadores, um deles é o MDA, bem conhecido, e essa peroxidação faz com que o colesterol fique rançoso, e ao ficar rançoso, as células recusam ele. Então, é um colesterol que as células dizem, eu não quero esse lixo aqui, usar esse lixo como matéria-prima. Certo. Né, para produzir hormônios, não é? Para produzir vitamina D, que a vitamina D está sempre carente em todas as doenças mentais. Isso é uma novidade importante também. O médico psiquiatra tradicional não pede a vitamina D, não é? Até aqui, vai ter que começar a pedir, não é? E tem que evitar que haja esse estresse oxidativo sabotando a matéria-prima para a nossa pele. Ao pegar sol, produzir vitamina D. Certo. Não adianta só pegar sol, não é? Sem o colesterol bom, não é? Que um tipo deles é o LDL nativo, que também o médico tradicional não pede nos exames laboratoriais. O LDL nativo é um tipo de gordura que tem muito no ovo caipira, por exemplo, né? Porque ele é protegido por antioxidantes, não é? E com isso ele é bem aceito pelas células para produzir hormônios. Tanto que os vegetarianos, está comprovado, se não comem ovo, pelo menos o vegetariano, ele vai ver 8 anos menos. Isso é muito importante saber, está bem comprovado no estudo da dieta paleolítica pelo Thierry Herzog, que é um grande pesquisador, que vem a 4ª geração de endocrinologistas, que vem dar cursos regularmente no Brasil, nas sociedades de longevidade saudável, que se oferece esses cursos no Brasil. Bom, além disso, temos a oxidação de proteínas, né? Do ácido nucleico, quer dizer, do DNA e do RNA. Danifica isso, quer dizer, o estresse danifica a nossa fita do nosso programa genético. E aí, então, tem, por exemplo, um que é muito comum de medir, é o 8-hidroxiguanosina, não é? É um marcador que a gente pode saber o grau em que a nossa fita do DNA está sendo quebrada por estresse, e com isso a gente envelhecendo antes do tempo. Perfeito. O homem médio normal, ele quebra a fita do DNA 10.000 vezes em todas as células, nos 100 trilhões de células por dia. Por dia? Depois nós temos que nos nutrir, dormir bem, para depois, os nutrientes durante o sono profundo, consertar esses 10.000 pedaços em todas as células, senão a gente vai viver menos e com menor criatividade. E mais sujeito a doenças mentais. Perfeito. Isso é muito importante também. Ok. Professor, o senhor está falando das coisas assim que prejudicam, mas já o senhor também vai contar quais são
os nutrientes que nós devemos Sim, estar comendo. Primeiro nós temos que diagnosticar. Isso, depois perfeito. eu vou falar sobre eles, né? Perfeito. Então temos assim, ó, antioxidantes enzimáticos, não é? Que é um outro mecanismo. Então ali tem todos aqueles que todo mundo conhece, o glutatión, não é? Então, os glutations têm o peroxidase, o redutase, o S-transferase, catalase, superácido dismutase, tudo isso, não é? São antioxidantes enzimáticos que a gente pode medir porque eles dão proteção contra a doença mental, não é? Depressão e outras, e também eles também, além de dar proteção, não é? Eles criam condições para a gente produzir mais energia, né? Para aumentar a nossa criatividade. Perfeito. Depois tem antioxidantes não enzimáticos, por exemplo, que muita gente não conhece essa classificação, mas eu vou citar uns exemplos. Por favor. O HDL colesterol, né? Nós já falamos sobre o LDL lá, que todo mundo pensa que existe só o ruim, tem o bom também. Sim. Tem o LDL nativo, e aqui a gente melhora, depois eu vou falar de todos os recursos que nós temos. Por favor. O HDL colesterol também a gente mede como um antioxidante não enzimático, quer dizer, ele nos dá proteção. Esse é bem conhecido, o HDL, como uma coisa protetora, né? Todo mundo conhece. Agora, muita gente não sabe que o zinco também é um poderoso protetor antioxidante, que evita envelhecimento e evita depressão e outras doenças mentais. Né? Temos a albumina, tem a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, a coenzima Q10, né? O POM, e todos esses, para oxenase, que a gente chama, todos esses são, são da medicina mais nutricional, porque o médico tradicional ele tem a opção de estudar 20 horas nutrição, das quais 2 horas apenas vitamina. É impossível saber qualquer coisa sobre vitamina que seja importante para a saúde mental. Verdade. E qual o mecanismo, né? Por isso que eles nem vasculham isso no seu diagnóstico, né? Não pedem exames para isso. Depois tem outros, não é? Outros protetores, então, né? Biomarcadores para depressão, que é o cálcio-ATPase, né? Por exemplo, o cálcio, quando ele está de menos dentro das células, ela atrofia e morre. Né? Porque ela não produz, por exemplo, no caso do cérebro, produz uma coisa chamada CREB, que é uma molécula que melhora a memória de curto e longo prazo. Não só a cognitiva, mas faz a interface com a afetiva também. Né? E aí temos a outra que é a NACA-ATPase, é outra molécula também muito importante, né? Que essa, e a NACA e a NA, hidrogênio intercâmbio, que é um intercâmbio de hidrogênio por sódio, né? Todas essas bombinhas aí são necessárias e estão mal reguladas. Por exemplo, no caso da cálcio-ATPase, se, por exemplo, tem demais lá dentro das células no cérebro, se acumula, por exemplo, de 15 vezes cálcio, significa que a pessoa pode ter Alzheimer. Foi encontrado em todos os casos de Alzheimer uma intoxicação de cálcio dentro das células. Se a pessoa começa a tomar cálcio sem equilíbrio com magnésio, não é? Ela vai ter cálcio demais e isso vai facilitar, não é? A intoxicação que leva ao Alzheimer. Certo. Bom, outras, e depressão também, porque causa, não é? Estresse oxidativo dentro das células, do circuito das emoções. E depois tem doenças autoimunes, né? Por exemplo, se a gente tem mais de 30 substâncias alérgicas, que é muito comum, começa a dar doenças autoimunes. Entendeu? E aí isso também pode levar à depressão. Né? Agora a gente pode falar um pouquinho sobre os nutrientes, né? Sim, por favor. Por exemplo, a peroxidação lipídica, a gente pode melhorar isso. Por exemplo, tem vários tipos de LDL
que são moléculas boas. Uns são muito sensíveis à vitamina C, outros são mais sensíveis à vitamina B3. Outros, não é? Eles são LDLs que estão altos às vezes, mas eles não são sensíveis a essas vitaminas e também não ajudam a melhorar a longevidade nem a depressão. Na verdade, existe um exame que eu já falei no meu livro, chamado VAPCAD, que eu usava no espaço cerebral, que eu era um dos responsáveis técnicos no Rio de Janeiro. Sim. E lá a gente mandava para os Estados Unidos, eram pessoas que tinham muito recurso, não é? Lá na Barra da Tijuca. Então podiam mandar esse exame para os Estados Unidos e vinha 12 tipos de colesterol, né, nesse exame. Nossa. O médico brasileiro, o psiquiatra principalmente, desconhece que existe esse exame para discriminar qual é o tipo de colesterol sensível a qual vitamina, não é? Por exemplo, essas duas que eu citei. Porque quando por exemplo, o HDL, que a gente aumenta com cromo, por exemplo, principalmente cromo, junto com de um tipo que não é o picolinato de cromo que todo mundo usa. Sim. É o cromo chamado dinicotinato glicina, DNG. Esse cromo, quando a gente dá para as pessoas que estão deprimidas, obesas, inclusive, porque existe uma diabesidade fortemente correlacionada com depressão. Verdade. E com Alzheimer também, né? E com esquizofrenia. Quando começa a agravar a esquizofrenia, mau prognóstico. E tudo isso a gente pode ver no mineralograma do cabelo uma carência de cromo. Cromo tipo 3, porque tem laboratórios, ou tem grupos de pesquisa no Brasil que só medem o cromo 6. O cromo 6 é tóxico. Sim. É aquele filme com a Julia Roberts sobre intoxicação de cromo, que uma fábrica produzia câncer na vizinhança. Isso. Aquilo é o cromo ruim, cromo 6. Sim. Agora, não mede muitas vezes o cromo 3, que é o bom, que pode proteger de diabetes, de obesidade, de depressão e degeneração que leva para o Alzheimer, para a esquizofrenia, para o autismo. Existem fortes dados hoje levando nessa direção. Revista até publicada na Alemanha, que o Dr. Arnoldo Veloso, neurologista, me traduziu. Ele tirou curso na Alemanha, um neurologista que eu trabalho com ele em Brasília, porque eu tenho consultório Rio, Brasília e Porto Alegre. Certo. E ele lá forneceu essa bibliografia maravilhosa de revistas alemãs, mostrando que o Alzheimer pode ser um diabetes cerebral chamado diabetes tipo 3. Isso. Um dos grandes recursos nutricionais preventivos é o cromo, né, DNG, combinado com... E que tem é muito rico, por exemplo, no ovo caipira. E junto com biotina. Biotina é uma vitamina que, combinada com o cromo, comanda 2.000 genes, está aprovado isso, ativa 2.000 genes para dar uma proteção contra todas essas doenças que eu falei. Essa epidemia de obesidade, não é? Com diabetes, depressão, não é? Alzheimer, esquizofrenia, né? Autismo, e também outras doenças. Bom, então veja a importância do cromo que a gente pode medir, e a biotina a gente pode pedir pelo exame do teste dos ácidos orgânicos, né? Do laboratório Great Place, por exemplo, que eu vou falar sobre isso, é outra palestra que eu vou dar nesse encontro, agora dia 18. Perfeito. Né? De medicina nutricional na área da doença mental, não é? Bom, o outro é o glutatión. O glutatión, pela matriz do Great Place, é uma matriz que mede, por exemplo, pega uma lista enorme de dezenas de doenças, todas essas que eu falei, mais outras, e praticamente todas têm carência de glutatión. E o glutatión, como é que a gente aumenta ele? Aumenta com NAC. NAC é N-acetilcisteína. Onde é que tem cisteína?
não é? Tem 250 miligramas em cada ovo caipira. E quando tu usa a vitamina C, 750 miligramas para cada ovo, tu fica com ele, a cisteína fica protegida, não é? De ser tóxica. Ela não oxida e não produz doença. Ela, pelo contrário. Ora, o homem na natureza comia muito vitamina C ou seus auxiliares, os bioflavonoides. Tem mais de 5.000 bioflavonoides, que aí tu não precisa tanta vitamina C se tu tá comendo os auxiliares da vitamina C para não deixar oxidar, por exemplo, essa cisteína do ovo. Então passa a ser um grande remédio para todas as doenças. Né? E ali tem carradas de selênio, então tem o glutatião chamado peroxidase, que é com selênio. Tem o glutatião redutase, que é com vitamina B2. A mesma vitamina B2 que é usada para produzir células-tronco quando você combina com vitamina D. Então você aumentando a vitamina D e dando vitamina B2, além de produzir energia nas mitocôndrias, que são as fábricas de bateria, para ter mais energia para tudo, para os trabalhos cognitivos, atividade cognitiva, afetiva, psicomotora, você produz células-tronco para regenerar todos os tipos de células do cérebro. Produz, por exemplo, o NGF, que é o Neuronal Growth Factor, que regenera a todos os níveis de produção de noradrenalina, que vão desde o útero, na fase fetal, passa pela medula, vai subindo por todos os andares do neuroeixo e termina no lóbulo frontal, na área que é a última a ser mielinizada no processo de maturação do sistema nervoso, que é a dorsolateral, né, principalmente do lado esquerdo, que é a da razão, do raciocínio probabilístico. Ali tu faz cálculo de probabilidade, se tu está bem, não é? De NGF, tu vai produzir bastante antioxidante e bastante para proteger aquela região, que é um computador noradrenérgico que facilita tu não se preocupar com eventos negativos de baixa probabilidade, porque tu calculando a probabilidade, tu pode chegar a uma conclusão, isso tem 99% de probabilidade de não acontecer, portanto eu não vou me preocupar com perigos a evitar amanhã, isso que está me tirando do sono, e assuntos preocupantes na área de relacionamento humano, como medo de perder amigos, um grande amor, ou então preocupações com o trabalho, medo de perder o emprego, ser rebaixado, etc. Não é? Ou então preocupações com a saúde física e mental, de achar que eu vou morrer cedo porque eu estou acumulando sintomas aí que ninguém entende, me manda de médico em médico e eu acho que vou morrer cedo. O que acontece é que o diagnóstico das causas de muita doença misteriosa que leva as pessoas de médico em médico é porque não foi feito os diagnósticos de déficit de nutrientes e o excesso de poluentes. A gente fazendo toda essa bateria de uma dúzia de exames que medem isso, né, que você pode encontrar no Great Plains, que vai vir nesse encontro, vamos falar sobre isso, professores americanos e nós, né? E a gente pode detectar causas de sofrimento humano e, portanto, para melhorar a percepção, a imaginação, o raciocínio, a força de vontade, portanto, melhorar os níveis de consciência, não só a nível de percepção, mas de consciência moral. Hoje se sabe que aquela dorso lateral esquerda que eu falei, a última coisa, é o computador mais importante no cérebro, o biocomputador da decisão moral e da disposição e ficar indignado frente à injustiça. Que o Bob Kennedy, quando esteve no Brasil, e perguntaram para o Tancredo, você não é muito velho para se candidatar a presidente? Eles, velho é quem já perdeu seus ideais. E o Bob Kennedy, que estava ao lado, emendou, disse, velho é quem já cessou de ficar indignado frente à injustiça. Olha que lindo. Então, nós melhorando a nutrição, nós vamos ter um Brasil todo
não é? De juventude indignada frente à injustiça, não vai acontecer mais toda essa corrupção que está matando milhões de pessoas por falta de crianças, por falta de educação para a saúde e para a segurança social devido à podridão dos representantes do povo, não é? Que estão sendo agora investigados e que esperamos mudar, portanto, toda a programação de pesquisa, ensino e aplicação na área da educação para a saúde e para a segurança. Nós vamos para um breve intervalo e já retornando com o professor Juarez Calegaro, que está dando uma aula, assim, maravilhosa sobre as novidades que nós temos nessa área da psiquiatria e aonde a nutrição pode fazer tanta diferença. Para ser lembrado é bom lembrar, para ser amado é só amar, para ser esquecido e esquecer é só preciso perdoar, para ser recebido e passar bem é preciso amigo e querer bem, para se ter estrada é bom sonhar, um sonho faz a gente caminhar. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Para dar risada é bom saber, todo mundo erra e vai crescer. Se for convidado pra amar, é preciso alimentar. Cadê seu celular? Pra se ler mensagens, enviar, pra sorrir de graça, se entregar. É preciso história e muito mais, perdão, estrada e muita paz. Deixa eu ver vocês. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. E seu celular, acende ele aí. Bora filmar. Todo mundo de celular pra cima. Vai. Um amigo leva, quero ver. Um amigo leva a gente. Ó, que bonito! Mesmo se a gente se esconde. Faz a gente renascer. Lindos! Ah, que delícia! Lindos, muito obrigada! Estamos apresentando Mais Saúde. Tempo de expectativa, de luta e de vigilância. Não é uma espera qualquer. Dê a vida, gaste a vida. Porque se você gastar a sua vida,
E até quem sabe você dê mais daquilo que você pode dar. Duvido que você esteja dando tudo que pode dar. Mas se você der, se as pessoas dizem que você está exagerando, que você está indo além, não se importe não. Pelo contrário, alegre-se, porque Jesus garantiu: o que gastares a mais, na minha volta eu te pagarei. Meu irmão, minha irmã, eu quero receber esta paga de Jesus. Quero sinceramente. Já imaginou o que é Jesus pagando a você por aquilo que você fez para a salvação de irmãos seus que você encontrou no caminho, como aquele samaritano? Queira também, e para isso queira doar-se, queira entregar-se, queira gastar-se, porque, repito, a vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos gastar-nos para que todos saibam, e assim todos possam, esperando, estarem preparados e preparados, serem arrebatados com o Senhor nos ares quando Ele vier. A primeira vinda de Cristo nos anima e enche-nos de esperança. Vem, Senhor Jesus. Estamos empenhados em levar Deus para você e sua família. A oração que mais agrada a Deus é a oração que sai do fundo do coração. Na Rádio América você encontra formação precisa, fidelidade nas pequenas coisas, porque é no pouco que Deus faz muito. E assim nós seguimos em frente. Para renovar os valores cristãos em sua casa. Esse momento de oração não tem sentido nenhum sem a sua participação, sem a tua presença. Sintonize a América, uma emissora católica para você e sua família. Vem aí o show de gravação do CD ao vivo do cantor Davidson Silva. Dia 19 de dezembro, às 7 da noite em São Paulo, no Teatro do Colégio Sagrado Coração de Jesus, bairro Pompeia. Participação especial Adriana Arides e muito mais. Segura minha mão. Ingressos à venda na Casa de Missão da Comunidade Shalom em São Paulo, nas principais livrarias católicas e pelo site davidsonsilva.com. Conto com a sua presença nesse dia muito especial para mim. Realização Agência GBA e Comunidade Católica Shalom de São Paulo. Confio em ti. Que você tenha um mês abençoado e feliz. Rádio América com você em todos os momentos. O Natal está chegando e a América quer presentear você. Tá a fim de ganhar R$150 em produtos Canção Nova? É isso mesmo! E você ainda pode escolher direto em nossa loja aqui em São Paulo. É só responder. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Ligue 2039-1410. Responda e concorra. O sorteio será dia 22 de dezembro no programa Conexão Canção Nova. Seja feliz, é Natal. Natal feliz. Um dia especial. É Natal com Cristo. Todas as terças e quintas, a partir das 8 da noite, em família. Em família. Debates, entrevista, formação humana e espiritual sobre relacionamento familiar. Em família. A sua formação começa aqui. América. 12h30. Misericórdia, caminho que une Deus e o homem. Abre o coração à esperança de ser amado para sempre, apesar da limitação do pecado. Obrigado, Senhor, porque agora é o tempo favorável. Obrigado, Senhor, porque agora é o dia da salvação. Eu quero aproveitar desse tempo, Senhor. Eu quero aproveitar desse tempo para todos os meus. Senhor, enche-me de misericórdia. A Canção Nova se prepara com você, para viver o jubileu extraordinário da misericórdia. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Retornando desse breve intervalo, o programa Mais Saúde, que hoje tem a honra de receber o professor Calegaro. Professor, microfone é seu.
vamos falar sobre o papel desse teu trabalho de nutricionista e o nosso, dos nutricionistas e dos psiquiatras preocupados com nutrição e toxicologia ambiental, né? E não só ambiental, física e química, não é? Mas a biológica, né? Dos vírus, que agora se descobriu que os vírus, quando a gente fica mal de zinco aí, o zinco ele melhora o linfócito T, que é um matador de vírus, e agora se descobriu que nós temos 1 milhão de vírus, não é só alguns milhares, entende? Poucos milhares, 6 mil no máximo conhecidos. E hoje já é possível fazer diagnóstico deles e ver que muitos desses vírus estão produzindo doença mental. Olha que e se a gente está mal nutrido, a gente é vulnerável. Eles se instalam lá, como por exemplo, da gripe, durante... Agora já é possível diagnosticar vírus de gripe que causa esquizofrenia. Por exemplo, numa grávida. É possível saber com certeza, esse aqui causa esquizofrenia. Né? Aquele vírus do herpes vai causar, daquele herpes da boca, tem uma variante que diz assim, olha, esse aqui vai causar Alzheimer, vai comer o cérebro. O doutor Damasio diz que encontra, né, muito Alzheimer com o vírus do herpes comendo a área da memória do Alzheimer. Né? O Damasio é uma figura sagrada da neurociência hoje, né? No último livro dele, né? E também tem autores que eu venho acompanhando que o vírus do herpes também causa esquizofrenia. Professor, então, se você está mal do seu sistema imunológico, os vírus deitam e rolam e comem circuitos inteiros do seu cérebro. Entende? Professor. Ou pontos assim de controle fundamentais. Professor. Então, veja a importância da nutrição, que não tem como prevenir tudo isso, a não ser com nutrição. E diminuindo os tóxicos que impedem que os nutrientes atuem. Os tóxicos são obstáculos a uma boa nutrição. Bom, temos também, por exemplo, a vitamina C, né, que ela ajuda a limpar, por exemplo, o flúor, que agora o Dr. Veloso, que eu já citei, meu amigo, companheiro, neurologista, que vai dar palestra também, né, ele foi médico do Senado lá, ele conseguiu que no Mato Grosso do Sul se proibisse o flúor na água. É o primeiro estado brasileiro que merece um elogio enorme, porque o flúor destrói o cérebro, entende? O flúor está na nossa água, é um lixo que venderam, é um lixo que grupos corruptos venderam como se fosse bom para cáries. É uma mentira, não é bom para cárie. O que é bom para cárie é para evitar essa intoxicação de açúcar, que quanto mais açúcar tu come, mais tem cárie. Então, o flúor, na verdade, ele destrói a tireoide. Destruindo a tireoide, adeus inteligência, porque hoje se sabe que a tireoide oxigena o cérebro. O cérebro gasta 20 vezes mais oxigênio na parte mais intelectual do cérebro, da criatividade, gasta 20 vezes mais oxigênio que o corpo. Não é? E quando não tem o hormônio da tireoide, o T3, não é? Que é o que oxigena, entra na mitocôndria e oxigena, aumenta de 20 vezes as baterias ATP que produz AMP cíclico. O AMP cíclico é um derivado do ATP, que quando a gente injeta em cérebros de animais degenerados, tu regenera o cérebro todo deles só com essa energia que tu está fornecendo. Então tu vê a importância do flúor degenerando a fábrica de baterias que ajudaria a regenerar qualquer lesão do cérebro. Por isso toda essa vulnerabilidade que existe aí, não é? Por exemplo, um acidente de carro bate e não tem sobrevida. O infarto tem uma queda lá, de uma isquemia, falta oxigênio. Tu sabe, né, se tu faz um exame chamado vetorcardiograma, que aquele que está com mais variabilidade cardíaca é o mesmo que tem mais flexibilidade psicossocial, ou seja, que tem mais criatividade para enfrentar conflitos, não se estressar e não morrer. Não morrer com o coração partido, ou seja,
pela dor da frustração de necessidades né, fundamentais para aquela pessoa. Então hoje se sabe, quando a pessoa entra numa UTI e tu faz esse exame, não é, seja o de teste de flexibilidade psicossocial, ou o vector cardiano, tu sabe, esse aqui vai morrer, aquele ali não. Olha. Isso aí é importante saber. Não é? Então isso depende muito de nutrientes retirados de doentes. Por exemplo, o magnésio. Nossa terra é pobre de magnésio. Sim. Existe um livro só sobre isso, por exemplo, do meu colega, o Dr. Veloso, que ele mostra que essas terras pobres de magnésio do Brasil, mas todo brasileiro tem distúrbios de marca-passo no coração, distúrbios lá no cérebro, desritmias, que é uma praga hoje, estão querendo dar essa maldita droga aí, comercializada, derivada da maconha, quando existem dezenas de nutrientes que tu pode tratar facilmente as epilepsias, desde que o neurologista, em vez de usar essa canabidiol, use todos os nutrientes investigue as deficiências de nutrientes dos epiléticos. Olha. Né? Que isso é mais uma coisa que se poderia falar. Bom, além disso tem imunoglobulinas. Hoje se sabe, por exemplo, que um autista ele tem imunoglobulina, não é, G contra o glúten. Sim. Mais de 90% dos autistas e também dos esquizofrênicos. Então, quer dizer que o glúten realmente causa doença mental. Olha. E tem muito professor aí que não acredita. É verdade. Muito professor de psiquiatria. Que não conhece, que não sabe que existe esse exame para medir isso. E que depois de 3 meses que tu tira o glúten, muita criança autista ou esquizofrênica começa a dar uma melhora espetacular. Verdade. Veja a importância dessas novidades, né? Então, isso é um ponto. Agora, o que tem que se fazer, por exemplo, numa depressão que se sabe hoje, que dá para medir por exames, uma coisa chamada PLA2, que esse Great Place trouxe para o Brasil numa palestra recente. É um exame que se pode pedir, junto com os ácidos orgânicos urinários, que mede 65 causas de doença mental, junto com o PLA2 que se pode pedir. O PLA2 é um círculo vicioso que causa, por exemplo, ácido araquidônico, que acelera quando demais, ele acelera a excitação e causa uma fase maníaca na pessoa, na fase em que tu está produzindo muito ácido araquidônico. Né? A fase maníaca da bipolar tem excesso dessa ácido araquidônico, chega a aumentar de 1000 vezes a excitação dos neurônios. Né? Então, a pessoa tem que baixar esse PLA2. Uma das coisas que a gente sabe que baixa o PLA2 é o lítio, mas não precisa ser o carbonato de lítio, que é carvão com lítio. Tu pode dar uma coisa que não intoxica o rim, que não engorda, porque o carvão, se toma uma dose um pouco mais elevada, acima de 600, tem que pedir exames de laboratório para controlar, porque ele pode intoxicar o rim e matar a pessoa com insuficiência renal, ou intoxicar, não é? A tireoide, ou ele pode engordar, virar uma bola. Então, com 20 quilos depois de 10 meses. Então, se tu toma o orotato elite, que é uma vitamina B13, que o psiquiatra tradicional não conhece. Vitamina B13 foi descoberta na Alemanha por um pesquisador chamado Hans Nipper. E lá se vende lítio orotato, vende magnésio orotato, cálcio orotato, porque esse orotato funciona como uma bomba que injeta pequenas doses de cálcio, de magnésio e de lítio dentro das células quando elas estão precisando. É por feedback, está precisando, ela conhece essa vitamina e diz, eu sei se essa vitamina está me oferecendo, é porque ela recebeu um feedback que está precisando lá dentro. Então ela tem o dom de chegar na fábrica de baterias, aquela que regenera tudo, produzindo AMP cíclico, né? A partir do ATP, ele entra lá, o lítio, com o orotato, e melhora a energia da pessoa, aumenta, ajuda a desintoxicar, por exemplo, a fase maníaca.
Olha. Aquele excesso de ácido glutâmico dá uma proteção para o ácido glutâmico não matar neurônio. Que demais é que nem, não é? Esses adoçantes tipo aspartame, não é? Aspartato, não é? E tem o gluconato também, né? Que também esse é para coisas salgadas, que dá o sabor chamado umami, que é um sabor que faz você comer uma comida podre, mas dá uma sensação saborosa. Quer dizer, um produto que já está gorduras oxidadas, tu bota essa coisa e tem mais de 5 mil produtos no supermercado que não são fiscalizados corretamente. Então tudo isso explica por que está aumentando a mania, entende? A depressão maníaca. E depois vem a fase depressiva, não é? Tem altos e depois baixos, que ela se acha grande, maravilhosa, toda poderosa, com fantasias de onisciência, onipotência, imunidade, impunidade, como muitos políticos corruptos, não é? Que estão maníacos, obcecados por dinheiro e colocam o econômico acima do humano. Não é? Tinha que fazer o diagnóstico desses caras. Esse tipo de doente mental não devia se candidatar. Exatamente. É o futuro da medicina e o futuro da decência política vai sair. Bom, e depois de outro lado, nós temos a fase depressiva, que na bipolar ela produz mais suicida do que na depressão maior. Que o PLA2 está um pouco mais baixo na depressão maior. Quando ele aumenta, ele faz a depressão bipolar, que aumenta o índice de suicídio mais ainda. Se tu toma o lítio, por exemplo, diminui 5 vezes o risco de suicídio. E 6 vezes de surto de maníaca, de bipolar, crise maníaca. Ora, isso esvaziaria de 6 vezes os hospitais psiquiátricos. E esvaziaria de 5 vezes, talvez, os consultórios psiquiátricos. Então temos que ver se não há conflito de interesses quando a Agência da Saúde proibiu muitos anos, agora permitiu, graças a Deus, a entrada do Orotato Elite, já com liminar você consegue no Brasil. Então, mas é uma trabalheira burocrática tão grande que devia fazer que nem nos Estados Unidos, na Europa, tu compra até em supermercado. Está contrariando os interesses da indústria farmacêutica. Por quê? Porque o Orotato Elite é um nutriente, é uma vitamina, não pode ser patenteada. Tudo que não pode ser patenteado é combatido violentamente e não tem dinheiro para se defender. Porque qualquer um pode produzir essas coisas no fundo do quintal. Se tu sabe que vitamina C é tão milagrosa, tu vai produzir, não é? Acerola no teu, um pezinho lá até no teu apartamento. Isso. Né? Porque a acerola tem 5 vezes mais, 5 gramas de vitamina C, não é? Por um copo. Então, uma pessoa que está intoxicada com o soja, que o soja OGM, esses sojas aí, eles têm um bacilo chamado BT. Esse bacilo destrói a octapamina, que é uma molécula que destrói aquele computador que eu te falei quando ele falta, porque ele é matéria-prima para melhorar a tua razão, teu pensamento lógico. E isso explica por que os autistas, não é? Que comem soja, eles estão se envenenando e ficando autistas, porque estão substituindo o leite comum, que é tóxico, que a Universidade de Harvard já proibiu o leite, né? A melhor universidade do mundo, né? E que a pessoa aí vai para o soja. O soja também tem esse problema. O transgênico tem esse veneno que causa autismo, esquizofrenia e o Alzheimer na segunda fase também, que é uma fase que o lobo frontal já está lesionado também, que muitos chamam síndrome de Pick, quando vai direto essa lesão para o lobo frontal. Né? Então nós temos aí coisas impactantes, chocantes, sobre uma ignorância brutal que durante anos, mais de 100 anos, e existem livros sobre isso, um livro que eu recomendo se chama 100 anos de mentiras, em que mostra toda a história do conflito de interesses da indústria farmacêutica boicotando pesquisa e ensino de déficit de nutrientes e excesso de poluentes. Para quê? Para vender mais produtos médicos. E é apavorante no Brasil se
o Rothschild, que é um dos grandes responsáveis com o Rockefeller por todo esse investimento em indústria farmacêutica, que está no meu livro que eu escrevi já há 10 anos, e que tem o site do Matias Ratti, que eu cito no livro, que mostra isso, né? E que eles controlam os lucros da indústria farmacêutica, são os principais. Porque agora esse Rothschild veio do Brasil para tentar comprar toda aquela rede de supermercado do Abílio Diniz. O Abílio Diniz teve uma ideia genial uma vez de fazer um supermercado ecológico. Sim. Ora, isso seria muito perigoso, quebraria a indústria farmacêutica se ele fizesse. Ele gastou 7 milhões, se não me engano, fazer não é? Mas há tanto obstáculo que esse idealismo do Abílio Diniz, né, não conseguiu na sua rede imensa, tem que fazer para sobreviver outras coisas. Mas veja se o governo, né, se esse dinheiro do BNDES ajudasse para produzir o que eu vi nos Estados Unidos, em Newton, onde começou o restaurante ecológico, dentro do supermercado, em que tu aprende lá, tu compra toda a matéria-prima ecológica e tu aprende também as receitas que tu vai comer no supermercado, todas ecológicas, não é? Que a gente comendo coisa ecológica fica garantida a saúde, porque se tu imita a dieta paleolítica, não é? A dieta paleolítica é considerada a melhor dieta. O Thierry Hertog fez um artigo comparando as vantagens da dieta paleolítica, não é? Com todas as outras dietas, e mostrou que ela tem as vantagens de todas as dietas e tem evita as desvantagens de todas as dietas. Chega a ter 30 e tantas mil dietas e nada presta, incomparável. É incomparável com a dieta paleolítica. E eu pergunto, por que não se ensina a dieta paleolítica? Porque também tem o problema da reforma agrária familiar orgânica. Ela só 10% do dinheiro do governo é para a reforma agrária orgânica. 90% é para adular os interesses do agronegócio que vende o soja e o milho transgênico que contamina a nossa carne, contamina o nosso leite, contamina os nossos ovos, e que eles ainda permitem a fiscalização que se chame de ovo caipira, quando é uma mentira. Ovo caipira não tem ração de milho e soja, porque ali tem veneno, tem excesso de ômega 6. Ômega 6 não deixa entrar o oxigênio aquele, principalmente, em todo o corpo, principalmente nos neurônios, que são os primeiros que sofrem. E aí, tu sem oxigênio, tu produz radical livre. E com mais radical livre, tu vai para todas essas doenças que eu falei. Tu envelhece, adoece, morre antes do tempo, e ainda com uma péssima qualidade, arrastando o pé com o Parkinson, não é? Não reconhecendo a si mesmo e a família com o Alzheimer, não é? E triste de dar dó, né? Com dor, temor e rancor acumulando, não é? E diminuindo a paz, a felicidade e o amor, junto com a perda de consciência, espírito e justiça e liberdade. Nossa, mas essas são as consequências, não é? De uma brutal ignorância que o Dr. Alexis Carrel, num livro chamado Homem, esse desconhecido, não é? Quando eu entrei para a Faculdade de Medicina, eu li o livro e ele fechava o livro dizendo assim: a crise da civilização e suas causas. Ele diz assim: as causas são que os pesquisadores se dedicaram à ciência da matéria bruta, né, e não investiram nas ciências da matéria viva. E eu acrescentaria, e não investir principalmente na matéria viva, que faça a pesquisa nutrogenômica e a toxigenômica. Investiu só na farmacogenômica. Então o dinheiro, o sangue, soro e lágrima do contribuinte pobre, ele está sustentando, não é, verba para pesquisa de universidades que estão pesquisando medicamentos para enriquecer o bolso da indústria farmacêutica, e a gente permanecendo um analfabeto ecológico sem saber nada sobre nutrição e sobre ambiente poluído. Tem 5 tipos de ambiente poluído. Se tu redefinir o conceito de poluição, o que é poluente? Todo fator físico, químico, biológico, psicológico e social que se opõe à conservação da vida, que se opõe à conservação da espécie, que se opõe
a evolução do indivíduo e espécie. Vi uma neurologista sendo entrevistada e diz que evolução é sinônimo de mudança. Ledo engano. Uma jovem que eu admiro muito, não é, que está aí na mídia, mas ela não sabe distinguir, tem uma péssima formação filosófica, tem que ser neurocientista e ao mesmo tempo ter uma boa formação filosófica, dá palpite sobre evolução. Professor Calegari, eu gostaria de agradecer profundamente a sua generosa disponibilidade de compartilhar conosco tantas informações e... Gente, eu espero que vocês tenham gostado. O professor realmente é uma pessoa, assim, muito especial e eu, particularmente, me sinto muito honrada dele ter, assim, participado hoje conosco aqui do Mais Saúde. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou. E o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim. E a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar. Viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode nascer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou. E o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias e o esquerdo tem direito, que a resposta
resposta, tem pergunta e o problema a solução. E que o amor começa aqui, o contrário que há em mim. E a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem já provou a dor Acabamos de apresentar Mais